Boa noite. Essa é uma atividade do Conselho Regional de Medicina de Goiás, CREMEGO, com as suas funções como Casa do Médico. Essa, portanto, é uma outorga de honra ao mérito médico, já instituída há vários anos por essa casa. E o Conselho de Medicina de Goiás, para tal titulação e honraria, estabelece resoluções que foram cumpridas e aprovados os 10 homenageados em plenária, e segue a seguinte rotina. Para concorrer à honraria, os mestres indicados devem atender os seguintes requisitos: estar inscritos regularmente no Conselho Regional de Medicina de Goiás, CREMEGO, terem no mínimo 35 anos de atividade profissional ininterruptas, terem conduta ética profissional ilibada, não terem exercido o mandato de conselheiros junto ao Conselho de Medicina de Goiás nos últimos 24 meses, atendam a pelo menos uma das seguintes condições: tenham dado contribuição profissional nos campos da ciência, seja na pesquisa, no ensino ou nos serviços, tenham dado contribuição honorífica no plano de desempenho. Só, doutor. Sim. Aqui, palavra não. Então, que atenda pelo menos as seguintes condições: tenham dado contribuição profissional nos campos da ciência, seja na pesquisa, no ensino ou nos serviços, tenham dado contribuição honorífica no plano de desempenho social ou político, tenham participado ativamente de atividades classistas, contribuindo efetivamente com o seu trabalho para o desenvolvimento da profissão. Os homenageados receberão honraria em sessão solene, realizada preferencialmente no mês de outubro de cada ano, mas em especial nesse ano da pandemia. Houve uma atividade dessa no mês referenciado em outubro aos médicos que tombaram a Covid-19. Esse Conselho de Medicina criou um monumento e homenageou as famílias dos médicos que tombaram a Covid-19 com mais de 2 dezenas. E, portanto, transferiu essa honraria para novembro por força dessa outra atividade da Covid-19. Nesse momento, então, em postura de atividade, portanto, vamos fazer o hino nacional.
ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e comandada só ressalve, Brasil de amor eterno seja símbolo, uma garupa sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Após esse momento solene de respeito ao hino nacional, com a palavra o presidente do Conselho de Medicina de Goiás, CREMEGO, professor Paulo Vêncio. Boa noite a todos. Pelos uma forma virtual, o ideal era estar todos aqui para a gente se abraçar, com um coquetel prometido aí ao Dr. Gil Perini, que eu vou cumprir o ano que vem, quando todos nós estivermos em segurança. E eu quero agradecer por tudo aquilo que vocês representam dentro da medicina goiana. Conheço a vocês desde que nasci e tive o privilégio de crescer com vocês, trabalhando e executando a medicina, sendo esses profissionais que hoje são exemplos para essa meninada que está assumindo a medicina no nosso país. A importância do médico hoje ela é maior do que nunca. A pandemia nos mostrou que desde o princípio, o primeiro que foi atacar essa maldita doença foi o médico e os outros profissionais de saúde. E de lá nunca mais saímos. Estamos até hoje. Infelizmente perdemos alguns colegas nessa caminhada, trabalhando em prol da sociedade e infelizmente perdendo a vida. Mas essa pandemia não é responsável por isso. Isso já existe desde quando nós decidimos ser médicos. Esse é o nosso labor. O médico, como diz o Dr. Valdemar, é aquele que acorda cedo e dorme tarde. Para ele não tem final de semana, para ele não tem feriado, para ele não existe dia, não existe hora. É no clube, é na Araguaia, é no mar. Nós somos interpelados pela sociedade para tentar ajudá-los de alguma forma nas suas mazelas. Então só tenho a agradecer a todos vocês pelo exemplo dado, por tudo aquilo que vocês fizeram em prol da medicina e em prol da sociedade, tornando assim o mundo melhor. Muito obrigado a todos. Passo aqui os cumprimentos primeiro aos nossos homenageados. Sejam muito bem-vindos e nós vamos nominá-los um a um no momento devido. Cumprimento também a presidente do CIMEGO, doutora Francine Leão Rodrigues. Cumprimento o presidente da Associação Médica de Goiás, doutor Washington Luiz Ferreira Rios. Cumprimento o presidente da Academia Goiana de Medicina, doutor Lindomar Guimarães Oliveira. Cumprimento o diretor-presidente da Unimed, doutor Sérgio Baioc Carneiro. Cumprimento o presidente da PASEG, Dr. Raico Asper Hello. Cumprimento o presidente da EG, Dr. Aldevânio Francisco Morato. Sejam bem-vindos à nossa homenagem. Neste momento, passo a leitura do currículo e entrega do diploma dos homenageados. Primeiro, eu vou só checar se o homenageado está presente. Alguns nós já vimos aqui, já vamos passar a nominação. À medida que eu ler o currículo do homenageado, eu vou passar a palavra a um dos conselheiros que indicou esse homenageado para que preste a homenagem em nome do conselho.
O primeiro homenageado, Dr. Aissar Shaul, CRM, de Goiás, 1071. Goiano de Morrinhos. Aissar Shaul formou-se em medicina em 1968 na Universidade Federal de Goiás. Especialista em dermatologia, ele também é pós-graduado em medicina tropical e saúde coletiva. Tem 76 anos de idade e está inscrito no CREMEGO desde 1969. Convido o Dr. Fernando Pacelli Neves de Siqueira a proferir sua homenagem ao nosso homenageado Dr. Aissar. Dr. Aissar, já muito já deveria ter sido homenageado pela sua história dentro da Faculdade de Medicina do Estado de Goiás. Quase todos nós passamos por aulas com ele, um indivíduo reto e correto, e que por acaso se tornou meu companheiro de feira. Nós fazemos feira no CEPAL do Setor Sul aos sábados, num horário que só os feirantes estão lá, e mais eu e ele. E a gente chega lá às 6 e pouquinho da manhã. E eu entendo que o Conselho está resgatando um dever moral que tinha para com o Dr. Aissar, um expoente da dermatologia em Goiás e que merecia por demais receber essa comenda. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Vou ler então o diploma que foi conferido ao doutor Aissar, e junto com o diploma, doutor Aissar, o senhor receberá o nosso troféu do CREMEGO. Diploma de honra ao mérito. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, conforme a resolução CREMEGO número 105/2020, ortoga ao médico Dr. Aissar Shaul diploma e troféu de honra ao mérito médico por seus relevantes serviços prestados à medicina goiana. Goiânia, 26 de novembro de 2020, assinados por mim e Dr. Rômulo Salles de Andrade, primeiro secretário do CREMEGO. Uma salva de palmas, por favor, para o Dr. Aissar Shaul. Obrigado. Segundo homenageado é a professora doutora Edith Tereza Pizarro Zacariotti, CRM Goiás, 1990. A professora Edith nasceu no Chile e é naturalizada brasileira. Edith Tereza formou-se em medicina na Universidade Nacional do Chile em 1962. Especialista em pediatria, ela tem hoje 85 anos de idade, está inscrita no CREMEGO desde 1976. Para fazer, portanto, as boas-vindas e comentário à doutora Edith, convidamos a doutora Valéria Granieri, também pediatra, que é conselheira dessa casa. Valéria, por favor. Abra o microfone, por favor, doutora Valéria. Minha querida doutora Edith, é com muito orgulho e prazer que entrego essa homenagem para a senhora, que foi uma professora e uma pediatra exemplar. Obrigada. Edith, aqui o seu certificado, e aqui a homenagem para eternizar na sua biblioteca, e o seu diploma de honra ao mérito. Diz que o Conselho de Medicina de Goiás pratica o diploma de honra ao mérito, conforme a resolução CREMEGO 105/2020, gera outorga a mérito médico, doutora Edith Tereza Pizarro Zacariotti, diploma e troféu de honra ao mérito médico pelos seus relevantes serviços prestados à medicina goiana. Assina o professor Paulo Vêncio, presidente, doutor Rômulo Salles, secretário do CREMEGO. Doutor Valdemar, eu queria quebrar o protocolo só porque a doutora Edith faz parte da minha formação pediátrica e ela foi muito importante na minha formação. E eu tenho por ela um carinho especial.
uma verdadeira paixão. E eu me lembro muito bem dela contando do romance dela com o seu marido, que se iniciou numa viagem de navio, e isso ela passou por gerações e gerações de pediatras para os quais ela contou a mesma história. Ela é fantástica como pessoa e como profissional. Um beijo grande. Muito obrigada. Eu me sinto muito emocionada de escutar essas palavras e de ver você novamente e de lembrar dos tempos em que éramos muito mais jovens. Mas eu fico muito feliz de ver todos vocês novamente. Peço uma salva de palmas, então, para a doutora Edith. Obrigado. Passa, então, a homenagem ao Dr. Félix André Sanches Penhavel, CRM 3469, paulista da cidade de Bálsamo. Dr. Félix tem 65 anos de idade. Ele formou-se em medicina em 1979 na Universidade Federal de Goiás. Especialista em cirurgia geral, medicina do trabalho, cirurgia do aparelho digestivo e nutrologia, está inscrito no CREMEGO desde 1980 e aqui não está no currículo, mas eu tenho que falar. O mais importante é que ele é marido da minha eterna chefe, doutora Maria Auxiliadora. Quem vai homenagear o Dr. Félix é o nosso conselheiro federal, também professor, Dr. Leonardo Emílio da Silva. Paulo, presidente, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme poder estar aqui hoje, homenageando o meu amigo, meu professor, meu mestre, meu conselheiro, meu parceiro de conversas aí de longas horas, professor Félix Penhavel. E eu tenho a dizer o seguinte: o Dr. Félix seguramente é a pessoa que representa e é um manual de ética médica próprio, pessoal, personificado, que defende a autonomia do médico, a prática da não maleficência, a beneficência, a justiça e a equidade. Esses princípios, que são os princípios da ética, os princípios da bioética, são os princípios que o professor Félix passa, repassa, ensina, reproduz e dá de exemplo a todos os alunos que passam por ele. Então, esse prêmio é mais do que justo. Eu acho que o professor Félix, em razão da profundidade da sua carreira médica, da profundidade da sua carreira como professor e dos exemplos que vem fazendo de professores que vêm surgindo, de médicos soltos e que são formados pelo professor Félix, direta ou indiretamente, ele está mais do que representado a receber esse prêmio. Eu acho que é mais do que justo. É uma honraria que tem a altura e o tamanho do professor Félix. Professor Félix, muito obrigado por todos os seus ensinamentos, muito obrigado por toda a sua determinação, pela sua perseverança. Agradeço ao Dr. Leonardo Emílio e passo então a fazer a leitura do diploma de honra ao mérito. Diploma de honra ao mérito. Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, conforme a resolução CREMEG número 105/2020, outorga ao médico Dr. Félix André Sanches Penhavel diploma e troféu de honra ao mérito médico por seus relevantes serviços prestados à medicina goiana. Goiânia, 26 de novembro de 2020, assino eu e o Dr. Rômulo de Salles Andrade, primeiro secretário do CREMEGO. Junto com esse diploma, o senhor receberá o nosso troféu do CREMEGO com o nome do senhor Dr. Félix. Muito obrigado por tudo que o senhor fez para nós. Uma salva de palmas para o Dr. Félix, por favor. Homenagem ao Dr. Fernando Bezerra de Albuquerque, CRM Goiás 436. Dr. Fernando é natural de Cedro, no Ceará. Fernando Bezerra de Albuquerque formou-se em medicina em 1960 na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública.
Aos 87 anos de idade, ele reside em Ceres e está inscrito no CREMEGO desde 1961. Vamos pedir ao Dr. Anderson Weber de Lima Lago que faça, então, a recepção e homenagem dessa casa do Dr. Fernando Bezerra. Dr. Anderson. O Dr. Fernando sempre foi uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa sempre disposta a nos ajudar, a nos auxiliar no exercício da nossa profissão. É um expoente da medicina local, um expoente da medicina do Vale São Patrício e, mais do que merecedor desse título, e até com um pouco de atraso esse título está chegando a ele. Sempre foi uma referência onde atuou. Então, com honras realmente ao mérito que desejamos esse diploma, esse certificado ao Dr. Fernando. Obrigado, doutor Anderson, conselheiro dessa casa. O diploma ao doutor Fernando Bezerra, diploma de honra ao mérito, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, conforme a resolução CREMEGO 105/2020, outorga ao médico Dr. Fernando Bezerra de Albuquerque diploma e troféu de honra ao mérito médico por seus relevantes serviços prestados à medicina goiana. Sendo então o Dr. Paulo Vêncio, presidente do CREMEGO, e o Dr. Rômulo Salles, primeiro secretário. Então, Dr. Fernando Bezerra, seu certificado e o troféu que será entregue em outro momento. Salve de palmas, então, ao Dr. Fernando Bezerra de Albuquerque. Faço, então, a leitura do nosso próximo homenageado, Dr. Gil Eduardo Perini, CRMGO 10.055. Paulista, Garapava. Dr. Gil formou-se em medicina em 1970, na melhor turma de medicina da UFG, que é a turma do meu pai, na Universidade Federal de Goiás. Especialista em medicina esportiva, cardiologia e clínica médica, ele tem 73 anos de idade e está inscrito no CREMEGO desde 1971. Passo a palavra ao Dr. Ércio Guimarães, que vai prestar as homenagens ao Dr. Gil. Por favor, professor Ércio. Boa noite. Boa noite a todos. É com grande satisfação que participo dessa sessão solene de homenagem a expoentes da medicina goiana, como é o nosso homenageado agora, Dr. Gil Perini, o colega de cardiologia, meu professor na Universidade Federal de Goiás e colega vizinho de consultório no Hospital do Coração. A gente tem um relacionamento importante e o Dr. Gil, além de ser um especialista de renome, bem quis por todos os pacientes, também é um colega humano que preocupa com a medicina como um todo, além de ser um excelente escritor, autor de livros. Então, com a maior honra, eu participo dessa homenagem ao amigo Gil Perini. Um abraço. Dr. Gil, vou fazer a leitura, então, do seu diploma. Diploma de honra ao mérito, Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, conforme a resolução do CREMEGO 105/2020, outorga ao médico Dr. Gil Eduardo Perini, diploma e troféu de honra ao mérito médico por seus relevantes serviços prestados à medicina goiana. Goiânia, 26 de novembro de 2020, assinamos eu e Dr. Rômulo Salles de Andrade, primeiro secretário do CREMEGO. Junto com o diploma, o senhor receberá seu troféu e, em tempo, o seu coquetel no ano que vem. Tá certo, Dr. Gil? Uma salva de palmas ao nosso professor Gil Perini. Muito obrigado. Obrigado, Ércio, pelas palavras carinhosas. Muito obrigado. Nosso próximo homenageado é a professora doutora Miriam Socorro Cardoso Seixas. Professora Miriam, CRM Goiás 2655,
Doutora Miriam é natural de Goiânia. Miriam Socorro Cardoso Seixas. Formou-se em medicina em 1977 na Universidade Federal de Goiás. Especialista em ginecologia e obstetrícia. Ela tem hoje 67 anos de idade. Está inscrita no CREMEGO desde 1978. Vamos pedir à professora doutora Cacilda Pedrosa, conselheira dessa casa, que faça, então, a homenagem à professora doutora Miriam Socorro Seixas. Doutora Cacilda. Obrigada, doutor Valdemar. É uma grande honra para nós, né, para mim especialmente, homenagear a doutora Miriam, que, pela toda a sua história, né, frente à ginecobstetrícia como médica, sempre teve uma conduta, tanto no ensino quanto na assistência, extremamente ética, humana, né, com muito desvelo pelo seu paciente, em todo momento, dando a atenção que hoje a gente tenta ensinar, né, para os nossos alunos, e é tão difícil de ser recepcionado, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui prestando essa homenagem. Tenho certeza que, assim como eu, muitos aqui gostariam de estar fazendo essa fala. Então, eu acho que eu estou representando todos, especialmente os que são mais próximos, né? Nosso grande carinho e admiração pela doutora Miriam. Parabéns, doutora Miriam, e a todos que estão aqui hoje. Professora Miriam Socorro Seixas, nossa amiga ginecologista, professora de todos nós, tem o diploma do Conselho de Medicina de Goiás, de honra ao mérito, Conselho de Medicina do Estado de Goiás, conforme a resolução CREMEGO 105/2020, outorga à médica professora doutora Miriam Socorro Cardoso Seixas, diploma e troféu de honra ao mérito, médico por seus relevantes serviços prestados à medicina goiana. Assinam o professor Dr. Paulo Vêncio, presidente do CREMEGO, Dr. Rômulo Salles, secretário do CREMEGO. Doutora Miriam, forte abraço, senhora merecedora, sem dúvida, de toda essa honraria. Fica aqui, portanto, no outro momento, o seu certificado, o seu, portanto, troféu. Uma salva de palmas, então, doutora Miriam. Passo agora a homenagem do Dr. Nilton Arantes Silva, TRMGO 2217. Doutora Miriam, desculpe. Doutor Nilton, só um minuto. Doutora Miriam. Obrigado pela homenagem. Fala. Sinto-me honrada em receber essa homenagem no meio de tantos colegas capacitados, meu nome ter sido lembrado. Muito obrigado, doutora Miriam. Sou muito grata. Sou muito grata pelo que a medicina me proporcionou. E essa data é um grande momento em minha vida. Muito obrigado, doutor. Passo a palavra, passo a homenagem, então, nosso querido doutor Nilton Arantes Silva, TRM 2217, goiano de Rio Verde. Nilton Arantes Silva formou-se em medicina em 1975, na Universidade Federal de Uberlândia. Especialista em anestesiologia, ele tem 72 anos de idade e está inscrito no CREMEGO desde 1976. Peço ao conselheiro Dr. Antônio Carlos de Oliveira, e aqui quebra o protocolo, depois vou passar a palavra ao Dr. Sandro Luiz Martins, que representam a anestesiologia nesse CREMEGO, dois conselheiros. Primeiro o Dr. Antônio Carlos, depois o Dr. Sandro. Quero parabenizar o Dr. Nilton pela homenagem
muito bem merecida, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Eu acho que eu conheço o Nilton desde antes de nascer. Aprendi a andar, rodar pneu na rua e o Nilton brigando comigo, danando comigo. Mas me serviu para me ajudar a me educar. E eu fico emocionado em estar aqui dando essas palavras para ele, porque é igual um tio, né? Eu chamo ele de tio até hoje. Nunca parei de chamar, a gente já trabalha junto há 20 anos, quase. E é uma pessoa exemplar, fenomenal, que une bastante a nossa classe médica e a parte da área da anestesiologia. Uma pessoa muito humana, que trabalha com muitas áreas sociais, que eu sou encabulado com a capacidade dele em trabalhar com essas áreas sociais. E a receptividade e o carinho que todos têm por ele. Se eu começar a continuar falando, eu acho que eu vou me estender bastante. Quero passar a palavra para o Dr. Sander, o Dr. Nilton, e agradecer a oportunidade do Conselho de homenagear essa pessoa que eu tanto tenho de apreço. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu corroboro com todas as palavras que o Dr. Antônio Carlos falou. Acho que é muito merecedor o Dr. Nilton desse título, né? Assim, eu me sinto muito orgulhoso de, representando o CREMEGO, poder participar dessa honraria que é dada a essa pessoa que além de ser o expoente maior da anestesia na atualidade em Goiás, né, assim, ele é um ser humano de uma bondade, assim, sem a gente não consegue mensurar, né? Assim, ele realmente é uma pessoa que nos representa como anestesiologista. Eu quero agradecer ao CREMEGO a oportunidade de poder fazer parte dessa honraria a esse grande médico. Obrigado. Obrigado, doutor Sandro. Presidente. Oi, doutor Aldair. Por favor, eu tenho que mandar um abraço para o Nilton. Vocês estão chamando ele de Nilton Arantes, mas para mim é o Nilton. E nós moramos juntos na República, lá em Uberlândia. Viemos de uma origem assim, familiar muito simples, né, Nilton? E sim, hoje ele se transformou nesse expoente da anestesiologia aí contemporânea de Goiás, e é uma coisa, um prazer muito grande poder cumprimentar o Nilton. Grande abraço, Nilton. Deus te abençoe. Eu gostaria de quebrar o protocolo, se me permite, e agradecer esse momento muito importante na minha vida. Agradeço muito aos colegas do Conselho Regional de Medicina que me honram nesse momento. Eu sempre procurei exercer a minha profissão dentro dos princípios da ética, da responsabilidade, da lealdade e, acima de tudo, com muito amor. Através da minha especialidade, a anestesia, eu tive a oportunidade de compartilhar os momentos extremos da vida, o nascer e o morrer. O nascer através do choro das crianças e o sorriso dos pais. O morrer através do último suspiro do agonizante enfermo e o lamento dos que os deixaram. São marcos profundos que tantas vezes me fizeram refletir sobre a vontade divina. Para terminar, se eu puder deixar alguma mensagem aos jovens médicos e aos veteranos colegas, eu diria: sejam médicos não só de corpos, mas, acima de tudo, também de almas. Obrigado, gente. Obrigado, professor Nilton. Antes de bater palma oficialmente para o senhor, vou ler o que está escrito no vosso diploma. Diploma Honra ao Mérito. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, conforme a resolução CREMEGO 105/2020, outorga ao médico Dr. Nilton Arantes Silva diploma e troféu de honra ao mérito médico pelos relevantes serviços prestados à medicina goiana. Goiânia, 26 de novembro de 2020.
eu assino e assina também o Dr. Rômulo Salles de Andrade, nosso primeiro secretário. O senhor receberá esse diploma, esse troféu, em homenagem, que é uma singela homenagem aos seus feitos dentro da medicina goiana. Peço agora oficialmente uma salva de palmas ao Dr. Nilton Arantes, Niltinho. Niltinho, ponta direita. Obrigado, Patelli. Era bem armador. E bom. Próximo homenageado é Dr. Paulo Humberto Siqueira, CRM Goiás 2032. Dr. Paulo Humberto, mineiro de Monte Carmelo. Paulo Humberto Siqueira formou-se em medicina em 1967 na Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. Especialista em otorrinolaringologia. Ele tem hoje 79 anos de idade e está inscrito no CREMEGO desde 1969. Nós vamos pedir ao conselheiro dessa casa, Dr. Flávio Cavazan, que faça a homenagem ao Dr. Paulo Humberto. O doutor Flávio estava conosco e nos deixou. Doutor Lorival Mendes Bueno, está conosco? Doutor Paulo Humberto, no nosso certificado, portanto, diploma de honra ao mérito do Conselho Regional de Medicina de Goiás, conforme a resolução CREMEGO 105/2020, otorga ao médico Dr. Paulo Humberto Siqueira o diploma e troféu de honra ao mérito médico por seus relevantes serviços prestados à medicina goiana. Goiânia, 26 de novembro de 2020, assinam o presidente, professor Paulo Vêncio, primeiro secretário, Dr. Rômulo Salles. Uma salva de palmas então ao Dr. Paulo Humberto Siqueira. Vou pedir para o Dr. Rômulo, que está aqui conosco, nosso primeiro secretário, que faça essa homenagem ao Dr. Paulo Humberto para o Dr. Flávio Cavazan. A indicação do conselheiro é devido à indicação dele para essa homenagem. O Dr. Flávio estava conosco e agora se ausentou. Dr. Rômulo, por favor. Cumprimento a todos aí e homenageio o Dr. Paulo Siqueira. Eu acho que essa homenagem do CREMEGO sempre emociona bastante a nós que estamos alguns anos já no CREMEGO, e essa homenagem é mais do que justa a todos e vocês. E o Dr. Paulo, rendemos a nossa homenagem, nosso abraço fraterno, e dizendo que se sentimos muito felizes de estar homenageando o senhor. Eu agradeço pessoalmente ao Dr. Paulo, nosso professor Paulo Siqueira, pela amizade que ele tem com meu pai, e também é mais um que eu vi durante toda a minha vida aí, a gente crescendo, menino e se tornando para um jovem. Né? Homenageado. Obrigado, Dr. Paulo. Daqui a 2. Obrigado. Faço homenagem agora do Dr. Paulo Sérgio Pérez Fonseca, natural de Rio Verde, CRM 1977. Natural de Rio Verde, em Goiás, Dr. Paulo Sérgio Pérez Fonseca formou-se em medicina em 1973, na Universidade Federal de Goiás. Especialista em patologia e citopatologia, ele tem 71 anos de idade e está inscrito no CREMEGO desde 1974. Passo a palavra ao Dr. Elias Hanna para que preste a devida homenagem. Boa noite, presidente. Também o Dr. Maurício vai querer falar. Paulo é um colega que, quando eu cheguei a Anápolis, ele já estava estabelecido, tem o pioneirismo de trabalhar com patologia numa cidade do interior, e tem uma coisa que é muito dele, que é ser humano, que é ser colega das pessoas. Eu gosto muito do Paulo, que todo final do ano ele ainda me manda uma garrafa de vinho de presente. Eu acho que nada mais justo retribuir a ele essa homenagem, mas não é só por isso, obviamente. O Paulo prestou grandes serviços a Anápolis, presta grandes serviços a Anápolis,
e é um grande prazer tê-lo como amigo e como homenageado nesse dia de hoje. Eu coloco uma coisa, viu, Paulo? Apesar do patologista não estar muito com o paciente, mas existe uma máxima que diz o seguinte: quando você tem 2, 3 ou 4 médicos, escolha sempre aquele que tem o melhor coração. Você é daqueles que tem um grande coração e honra a medicina. Muito obrigado por ser meu amigo e muito prazer em homenageá-lo hoje. Obrigado, doutor Elias. Vou passar a leitura aqui do diploma do doutor Paulo Sérgio. Diploma de honra. Paulo, se você me permite, eu gostaria de falar também que... O senhor vai homenagear o próximo. O senhor quer falar do Paulo também? Uai, o Elias... Não. O Elias, eu vou te falar, é linguarudo, viu, Maurício? Mas pode falar do Paulo também. Professor Maurício, conselheiro dessa casa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Senhores homenageados, sejam bem-vindos a essa casa. O Dr. Paulo é um patologista em Anápolis, médico que contribui muito para o diagnóstico preciso, dando segurança ao médico assistente. Com ele aprendemos muito, é um médico preocupado com qualidade de atendimento público e privado. Como disse o presidente também, trabalhador, honesto, ético, excelente profissional. E ele é um expoente aqui na Santana das Antas. Por isso merece essa honraria. É com prazer que entrego o diploma para você, meu amigo Paulo. Muito obrigado, doutor Maurício. Vou ler, então, o diploma. Diploma de honra ao mérito. Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, conforme a resolução CREMEG 105/2020, outorga ao médico, Dr. Paulo Sérgio Pérez Fonseca, diploma e troféu de honra ao mérito médico por seus relevantes serviços prestados à medicina goiana. Goiânia, 26 de novembro de 2020, assinamos eu e Dr. Rômulo Salles de Andrade. O senhor vai receber esse diploma e o nosso troféu. Peço uma salva de palmas ao Dr. Paulo Sérgio Pérez. Nosso próximo homenageado, Dr. Sebastião Célio Rodrigues Cunha, CRM 1492, goiano de Caldas Novas. Sebastião Célio Rodrigues Cunha formou-se em medicina em 1973, na Universidade Federal de Goiás. Especialista em nutrologia, tem hoje 74 anos de idade, está inscrito no CREMEGO desde 1974. Vamos pedir então ao conselheiro do CREMEGO, Dr. Maurício Machado Silveira, que faça então as honras da homenagem ao Dr. Sebastião Célio. Com certeza o Elias também vai querer falar, vou ser bem rápido. Dr. Sebastião Célio, também conhecido como Sebastião Queimado, Dr. Sebastião é um baluarte na medicina aqui na Santana das Antas, contribui muito com a medicina de boa qualidade, preocupado com uma boa assistência. E o Dr. Sebastião Célio, desde que eu comecei aqui, iniciei, ele já era um excelente médico, uma referência local e regional aqui nessa área no país. Então, é um médico que realmente merece essa honraria e que a gente tem o prazer, doutor Sebastião, de estar entregando para o senhor. Paulo. Oi, doutor Elias. Bem, doutor Sebastião Célio, eu quero primeiro contar uma história minha, pessoal, Sebastião. Eu, pai de primeira viagem, meu filho pegou e colocou a mão sobre um ferro de passar roupa. Queimou a mão e eu, correndo, fui ao Hospital de Queimaduras. Lá fui muito bem recebido, carinhosamente recebido pelo doutor Sebastião Célio, que fez o tratamento do meu filho. Desde então, desde aquele momento, eu tenho uma afeição com ele, que ele transmitiu também a mim e aos meus familiares. Tenho um grande prazer de estar aqui nessa noite para falar do Sebastião Célio. O Sebastião começou desde 75
Ele veio a Anápolis com sua esposa, a anestesista Leila, também já homenageada por essa casa, diga-se de passagem, e fundou o pronto-socorro para queimaduras de Anápolis naquela ocasião. Surgia naquele momento, doutor Paulo, a segunda unidade especializada no tipo no Brasil. Ele trabalhou antes 2 anos no HC da Universidade Federal de Goiás, na UFG, no pronto-socorro de queimadura, ambos em Goiânia. E aí ele viu nascer, naquele momento, a vontade de também ter um centro de assistência aos queimados no interior do estado. Inicialmente, ele começou com uma pequena casa onde ele tratava esses pacientes queimados, mas logo depois, 9 anos depois, ele construiu um pronto-socorro de queimaduras, hoje uma sede própria com mais de 1.600 metros quadrados de área construída, que se caracteriza como um hospital. Em quase 5 décadas de extremo labor dedicado à causa médica, eu tenho muita honra de estar, neste momento, homenageando o Dr. Sebastião Sério. Dr. Sebastião, sinta-se homenageado não só por mim, mas por todo o estado de Goiás. Muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Doutor Elias, Dr. Sebastião Sério, aqui o seu diploma de honra ao mérito, Conselho de Medicina de Goiás, CREMEGO, conforme a resolução 105/2020, outorga ao médico Dr. Sebastião Sério Rodrigues Cunha diploma e troféu de honra ao mérito médico por seus relevantes serviços prestados à medicina goiana. Goiânia, 26 de novembro de 2020. Assinam o presidente do CREMEGO, o professor Dr. Paulo Vêncio, e o primeiro secretário do CREMEGO, Dr. Rômulo Salles de Andrade. Uma salva de palmas, então, ao Dr. Sebastião Sério Rodrigues Cunha. Pessoal, antes de passar a palavra aos homenageados, eu vou pedir para que fale em nome das entidades meu querido amigo Dr. Sérgio Baioc, que está presente aqui conosco, e preste as suas devidas homenagens aos nossos homenageados da noite. Por favor, Dr. Sérgio Baioc. Obrigado, presidente Paulo Vêncio, meu dileto e querido amigo, presidente do nosso conselho. E boa noite a todos. Não consigo nominar a todos os colegas, amigos, professores e todos que aqui estão que transcendem as raias da medicina. Tenho muito mais amigos do que colegas nessa sala, aqui com 40 e poucos colegas de profissão. Agradeço muito, Paulo, a honraria de poder estar aqui com vocês. Peço desculpas pelo atraso, acabei de sair de uma reunião do conselho e, quando fui tentar entrar aqui, tinha um problema, acho que entre a máquina e a cadeira aqui, que eu não conseguia chegar exatamente ao lugar, mas fui auxiliado aqui pelo meu filho e acho que eles têm muito mais vantagem conosco, do que nós nisso. Essa atual circunstância, né, de estarmos tão próximos e tão longe, né, nos dá a chance de termos um quórum tão qualificado, mas também nos distancia do toque, do abraço, né, do aperto de mão, do olho no olho, mas isso não tira o brilho, e eu gostaria de nominar todos os 10 que foram meus professores, são pessoas que eu admiro demais, alguns que eu tenho, como disse, ligações além fronteiras médicas, e que eu me espelho, posso dizer que todos esses que eu estou vendo e faço questão de nominar agora, eu me espelho nas qualidades que eu vejo dessas pessoas, tanto como pessoas, como seres humanos, como profissionais. Então, doutor Aissar, doutor Edith, doutor Félix André, doutor Fernando Bezerra, doutor Gil Perini, doutora Miriam, Socorro Cardoso Seixas, doutor Newton, alguém mais também chamou de tio Newton, eu, por acaso, também chamei ele de tio Newton, doutor Paulo Humberto, que cuida também dos meus filhotes, doutor Paulo Sérgio e doutor Sebastião, pioneiros aí, baluartes e nossos esteios, todos vocês são
os homenageados e o que aqui estão nessa sala virtual. E volto a dizer da minha honra de falar em nome de uma cooperativa que reúne 2.800 de nós, promotores de saúde, e que, em nome da Unimed Goiânia, que muitos aqui também me deram a honra de receber esse mandato para coordenar os trabalhos até 2024 e tentar fazer da nossa cooperativa também uma estaca, um lugar de luta para que nós não sejamos vilipendiados, como temos sido por vários atores dentro dessa luta médica. Obrigado de novo, Paulo. Eu vejo aí ao seu lado o Valdemar. Obrigado também, Valdemar, por essa honra pelo convite, e todos os outros conselheiros. Quero dizer que fico com muita honra de poder dizer, em nome de todos, muito obrigado a todos vocês, todos os homenageados dessa noite, e gostaria, sim, sempre que puder, homenageá-los individual ou coletivamente. Boa noite a todos e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado, Serginho. Obrigado pelas suas palavras. E agora eu passo, então, as palavras a todos os homenageados, aqueles que não falaram e que queriam falar. Esse é o momento. Então, se quiserem falar, a palavra está franqueada aos homenageados. Dr. Félix, o vosso microfone está fechado. Sim. Dr. Paulo, eu gostaria de agradecer essa homenagem, que muito me honra, e agradecer ao Leonardo Emílio e os demais conselheiros, né? E por fazer parte desse grupo, né, que hoje é aqui homenageado. Agradecer a todos os colegas, né, assim, que me sinto assim, honrado realmente de integrar esse grupo hoje de 10 médicos aqui do estado de Goiás que são homenageados nessa noite. Então, muito obrigado. Obrigado, Leonardo Emílio. Obrigado, Paulo. E obrigado a todos. Obrigado, professor Félix. A palavra ainda está em aberto para aqueles que foram homenageados, quem queira fazer o uso. Professor Paulo Siqueira. Boa noite. Eu gostaria de primeiro agradecer a diretoria do CRM por essa honraria, que eu não mereço, mas aceito de bom grado. Meu agradecimento ao Cavarzan e ao Lorival, que fizeram essa indicação. E eu gostaria de fazer um agradecimento retroativo, primeiro aos meus pais, que me ensinaram a ser honesto, e depois aos meus professores do grupo escolar, etc. E, posteriormente, à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, da 11ª turma. Lá eu tive contato com professores maravilhosos, que me deram não só conhecimento, mas a maneira de me conduzir na vida e na profissão. E depois, como residente na USP de São Paulo também, professores maravilhosos que me ajudaram muito, que me deram essa formação que a gente tem. E depois vim para Goiânia, fui recebido muitíssimo bem. Eu sou mineiro, metido a paulista, mas que vim para Goiás e que me sinto muito bem aqui há muitos anos. Fui aceito na faculdade, sempre trabalhei com alunos e residentes. Eu acho que o que a gente mais aprende na profissão é ensinando, certo? Eu acho que a gente aprende muito mais com os alunos e com os residentes do que com a própria profissão da gente. Então, eu gostaria de agradecer todos e, ultimamente, agradecer a minha esposa, que é no fritar dos ovos, é a que leva a gente para frente. E
para finalizar, agradecer aos pacientes. Sem o paciente, a gente não existe. Acho que é uma homenagem total aos pacientes que têm essa confiança na gente, nos procuram. Então, eu quero agradecer muito essa homenagem e dar uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. A palavra continua em aberto aos homenageados que queiram fazer uso. Doutor Paulo Sérgio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a indicação e a aprovação do meu nome para essa honraria, que é uma coisa extremamente importante para mim, né? Que é uma coisa inesquecível que vai ficar eternamente gravada. E também quero aqui lembrar algumas pessoas que foram fundamentais no meu despertar para a patologia, essa área fantástica da medicina que é a patologia. Em primeiro lugar, uma figura inigualável que foi o Dr. Vasco Martins Cardoso, patologista da Faculdade de Medicina durante muitos anos, patologista do Hospital Urológico durante muitos anos, né, que hoje não está mais entre nós. Mas é um agradecimento eterno ao Dr. Vasco por ter me feito despertar, né, na faculdade, quando eu fui aluno dele, para esse campo da medicina que é a patologia. E quero lembrar aqui também os patologistas do Hospital de Base do Distrito Federal, onde eu fiz minha residência. Né? Dr. Elcio Luiz Miziara, que acaba de lançar um livro contando a história do hospital e da saúde do Distrito Federal, né? Doutora Valdete Cabral Moraes, doutora Maria Ofélia Galvão, que está na cirurgia pediátrica, né? Doutor Hans Japp, um alemãozinho pequeno de 2 metros de altura, né? Que era admirado pelo seu conhecimento na neuropatologia, que também já não está entre nós, né? Doutor Francisco de Assir Marques, também patologista do Hospital de Base, e a doutora Nassir, né? Que era citologista do serviço, que me despertou também para fazer coisas paralelas, a citologia e a patologia. Né? E quero deixar um agradecimento em especial à classe médica de Anápolis, que ao longo desses anos todos tem depositado em mim uma confiança, né, que eu tento corresponder ao máximo, certo, com a qualidade do serviço que eu presto. Certo? Então, é um agradecimento a toda a classe médica de Anápolis, que sempre depositou confiança nesses 44 anos que eu estou em Anápolis fazendo patologia. Muito obrigado. Obrigado, professor. Deixando, então, a palavra, ninguém mais franqueou. Eu parto, então, para a palavra em aberto aos conselheiros. Vou pedir que nós temos mais 5 minutos para aqueles que queiram fazer uso. Por favor, façam rapidamente, só que eu já vou direcionar a palavra para aquele que retornou à casa, que é o Dr. Flávio Cavarzan, que retorna entre nós e que pode prestar a sua devida homenagem. Por favor, Dr. Flávio. Obrigado, presidente. A minha conexão caiu, e caiu na hora mais importante, que era a hora de prestar homenagem ao Dr. Paulo Humberto Sinqueira. A minha alegria e a minha satisfação de fazer essa homenagem é imensa. O Dr. Paulo Humberto é daquelas pessoas que a gente tem orgulho de ser aluno. São daqueles professores que a gente faz questão de chegar na aula mais cedo para poder assistir a aula dele. E isso se dá pela grande capacidade, competência em ensinar, mas, sobretudo, ensinar com humildade. Aquele professor que tem humildade para ensinar grandes ensinamentos, e aquilo é transferido de uma forma tão natural que comove todos nós. Então, sinta-se aí homenageado, doutor Paulo, mais do que ninguém, o senhor merece essa honraria. E quero aqui externar essa felicitação a todos os homenageados. Eu que tive um pai homenageado por essa casa, sei o quanto isso representa na vida de um profissional que chega aí já do meio para o fim da sua atividade profissional e recebe uma honraria do Conselho Regional de Medicina. Isso é um marco na vida profissional de qualquer um, e eu pude constatar isso pessoalmente quando meu pai recebeu essa homenagem. Se vocês se sentem felizes nessa noite, muito mais felizes estamos todos nós, conselheiros, que tivemos a honra de homenageá-los. Nunca vi um corpo de homenageados tão qualificado como vocês aqui hoje. Realmente, para nós, fazermos parte da história dessa homenagem é muito gratificante. Parabéns a cada um de vocês, sem exceção. Vocês são merecedores disso que está acontecendo aqui na vida de vocês, para coroar uma trajetória
ilibada de exercício na medicina. Meus parabéns, e eu acho que isso é o desejo de todos nós conselheiros. Obrigado, presidente. Nada. Doutor Flávio, peço licença a todos para passar a palavra e peço desculpas que eu não ouvi pedindo a palavra. Doutor Sebastião Célio Rodrigues Cunha. Em primeiro lugar, eu venho agradecer ao Conselho Regional de Medicina, ao conselheiro Elias Hanna, ao conselheiro Maurício, por ter lembrado de nosso nome. Eu agradeço, em primeiro lugar, meus pais, minha família, minha esposa, meus filhos, netos e nora, que tanto me ajudaram. Agradeço e tomo aqui como base o meu colega de turma que na chamada vinha antes de mim. Primeiro era Paulo Sérgio Pérez da Fonseca, depois Sebastião Sérgio. É muita honra, Paulinho, estar numa homenagem hoje, junto com você. A nossa turma, em 1973, da Faculdade de Medicina de Goiás, sente-se orgulhosa. Aliás, manifestaram assim no WhatsApp. Agradeço àqueles que me trouxeram a felicidade de escolher essa especialidade de queimaduras. Agradeço meu pai e minha mãe que lapidaram a pedra bruta. Agradeço o padre Zezinho, o padre José da Lamuta do Ateneu Del Bosco, que fez a minha formação, a quem tudo devo. Ao Nelson Pico e sua equipe, por ter me ensinado a tratar queimados e ter, de certa maneira, continuado a minha formação. Ao povo de Anápolis, e por que não de Goiás? Porque o nosso hospital, por estar numa cidade polo, nosso hospital atende paciente de todo o hospital e temos paciente em todo o estado, assim como alguns outros. Muito obrigado, povo Anápolis, e presto homenagem especial à minha esposa, que muito me ajudou, e aos pacientes que eu não consegui salvar. Muito obrigado, Conselho Regional de Medicina. Muito obrigado ao senhor, doutor Sebastião, por esse excelente trabalho. Muito obrigado mesmo. Já me informaram aqui de tudo quanto é seta que a doutora Sheila quer falar. Doutora Sheila, nossa conselheira, a palavra está com a senhora. Primeiro, eu quero parabenizar, estou um pouco rouca, a todos os homenageados dessa noite, e eu não podia deixar de falar aqui do Dr. Félix. Dr. Félix, eu quero deixar aqui toda a minha admiração pelo senhor. Eu conheci o Dr. Félix na Unimed. Quando eu cheguei lá, sem saber nada, conheci um doutor de uma alegria, de um humor, de uma ética, mas assim, de uma gentileza que dificilmente se vê. Uma grandeza de espírito e uma humildade do Dr. Félix. Aí eu quis saber quem que era o Dr. Félix. Aí todos me informaram que ele era o melhor professor que já tiveram. Quero falar para o senhor que eu só aprendi e aprendo muito com o senhor, agradecer pelos ensinamentos de tudo e falar para o senhor que eu só tenho uma tristeza, que o senhor não deu aula no Rio. Queria muito ter sido sua aluna. Um grande beijo. Obrigado, doutora Sheila. Pessoal, pelo avançar do horário, eu vou abrir a palavra só para mais um que queira falar, depois eu vou encerrar dos conselheiros. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? E não tendo, só para vocês verem o tamanho da emoção da gente, o doutor Gil, para mim é o tio Gil, como vocês chamam o doutor Nilton, que ele é da turma do meu pai, nos conhece lá da época que nós nascemos. O Dr. Félix fez parte da nossa formação, é um amigo muito dileto. Uma vez, estava eu de plantão lá no neurológico, e aí, de repente chegou um médico, o Dr. Félix
eu discutindo um caso com ele, e ele calmamente lá me passando o que havia acontecido com o caso. Aí, Serginho, chega um médico lá pisando fundo, pisando duro. O cara chegou agitado, pegando exame e reclamando e tal, e tal, e tal. Aí eu olhei para o Dr. Félix, pedi desculpa para ele, porque eu nunca havia visto aquele médico, era um médico novo. O Dr. Félix virou para mim e falou assim, não, isso aí é sapato novo. Então, um dia vai amolecer, vai entender. Nunca esqueci disso e até hoje uso isso na minha vida. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Vou já para os cumprimentos finais, onde eu vou ler novamente os nomes dos nossos homenageados de hoje e depois vou pedir uma salva de palmas a todos antes de encerrarmos. Então, homenageados: Dr. Aissar Chaú, CRM 1071. Doutora Edith Tereza Pizarro Zacariotti, CRM 1990. Dr. Félix André Sanches Penhavel, CRM 3469. Dr. Fernando Bezerra de Albuquerque, CRM 436. Dr. Gil Eduardo Perini, CRM 1055. Doutora Miriam Socorro Cardoso Seixas, fez meu parto, CRM 2655. Dr. Nilton Arantes Silva, CRM 2217. Dr. Paulo Humberto Siqueira, CRM 2032. Dr. Paulo Sérgio Pérez Fonseca, CRM 1977. Dr. Sebastião Célio Rodrigues Cunha, CRM 1492. Peço uma salva de palmas para todos os homenageados. Agradeço a presença de todos vocês e espero que todos fiquem em paz e com muita saúde. Leve um grande beijo à família de vocês e o CREMEGO se coloca às ordens para tudo que vocês precisarem. Obviamente que esses diplomas e os troféus serão entregues para vocês com todos os cuidados devidos e aqueles que quiserem pegar aqui no CREMEGO será assim obedecido. Me coloco à disposição de vocês. Um grande beijo e uma boa noite a todos. Forte abraço. Boa noite. Boa noite a todos.